Amado Mestre Jesus, reunidos em Tua casa hoje, rogamos pela Vossa presença, pelo Teu olhar carinhoso, que nos vela, que nos olha, que enxerga dentro de nós, na nossa intimidade, as nossas angústias, os nossos defeitos, as nossas necessidades, mas também as nossas alegrias e as qualidades. O Senhor, que é conhecedor da nossa trajetória, sabe o que é melhor para nós. Por isso rogamos, por esse Seu amor, por tudo aquilo que necessitamos, pela Tua luz que ilumina o nosso caminho, pelo Teu amor que nos conforta e nos acalenta, e que a Sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Peçamos a Deus que nos conceda a todos tranquilidade e saúde. Trabalhemos na grande colmeia da evolução, sem outro interesse que não seja o de bem servir aquele que das alturas sabe de todas as nossas lutas e lágrimas. Confiemos nele. Do seu coração augusto e misericordioso, parte a fonte da vida e da luz, da harmonia e da paz para todos os corações. Que ele possa nos abençoar a todos nessa noite de hoje. Boa noite. Eu gosto sempre de falar um pouco de Deus antes das minhas falas, para pedir a inspiração dos bons espíritos que trabalham nessa colmeia da evolução, para que nós possamos ter uma noite de entendimento desse tema tão importante, e nós vamos ver o porquê que nós consideramos, os espíritos superiores que nos orientam, consideram o egoísmo a maior chaga da humanidade. E vamos ver por quê. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem uma fala, um trecho que fala sobre o egoísmo, que eu acho muito importante de nós avaliarmos. Olha o que Kardec nos traz. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvessem os germens do orgulho e do egoísmo, e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Então, aqui nós começamos a entender a grande importância, e nós vamos falar mais à frente sobre isso, sobre a primeira infância do espírito encarnado. Porque quando nós viemos, através da encarnação, matriculamos nessa faculdade maravilhosa chamada Terra, nós esquecemos todo o nosso passado com a graça de Deus. Porque se nós lembrássemos do nosso passado, às vezes nós teríamos dificuldade de olharmos uns nos olhos dos outros de vergonha. Então, graças a esse esquecimento, o que acontece? Aquelas tendências que nós tínhamos no passado ficam amortecidas por esse esquecimento. E quando nós encarnamos, nos primeiros anos da nossa encarnação, é o momento, na primeira infância, conforme nos orientam os benfeitores espirituais, é o momento mais importante para que nós possamos imprimir no coração desses espíritos recém-reencarnados, para que eles tenham opção de escolha no futuro. Porque se não, vejamos, nós no passado temos as nossas tendências, e quando nós vamos passando o tempo na nossa encarnação, nós começamos a analisar as nossas tendências. Tem tendência à impaciência, à inveja, todos nós temos algumas tendências, que são as nossas imperfeições, que nós precisamos nos livrar delas. Então, quando nós recebemos essas impressões na primeira infância, na evangelização, no exemplo dos pais, na orientação dos pais através da moral, e nós vamos ver isso na frente, tratado por Emmanuel, é o momento de nós darmos a esse espírito opção de escolha na frente. Porque se ele não receber novos conhecimentos e começar a aflorar aquilo que ele tinha no passado, ele não teria mais opções. A opção dele vai ser o quê? Fazer o que ele fazia no passado. Vamos lembrar o maior exemplo que nós temos de opção de escolha. Antes de Jesus Cristo,
o que vigorava era a lei de Moisés. E a lei de Moisés era a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Se eu era ofendido, eu revidava a ofensa na mesma proporção que eu fui ofendido. Se eu era atacado, eu atacava na mesma proporção. E nesse diapasão, nesse sentido, nós, ao invés de resolvermos os problemas, nós íamos ampliando as dissidências, o ódio e a discórdia. Então veio Jesus e imprimiu em nossos corações um novo ensinamento para que nós pudéssemos refletir. Não mais de Jesus, não mais o olho por olho, dente por dente, mas o perdão das ofensas. Então hoje nós temos a opção, quando somos ofendidos, de revidar a ofensa ou de perdoarmos a ofensa. E nós muitas vezes não perdoamos as ofensas exatamente movidos pelo nosso egoísmo. Nós não aceitamos ser diminuído pelas outras pessoas e revidamos a ofensa, procurando de forma intensa massacrar o nosso adversário. Então nós precisamos lembrar dos ensinamentos de Jesus nas nossas decisões e vamos ver por quê. E a respeito do egoísmo, nós temos uma fala de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que ele nos diz o seguinte: desde as eras recuadas, em que o espírito humano, iluminado pela razão, foi chamado pelos princípios da lei divina a renunciar ao egoísmo e à crueldade, à ignorância e ao crime. Rebelando-se, no entanto, em grande maioria, contra as sagradas convocações e livres para escolher o seu próprio caminho, livre-arbítrio que todos nós temos, as criaturas humanas desencarnadas começaram a oprimir os companheiros de retaguarda. Olha o que André Luiz nos diz. Desde eras recuadas em que o espírito foi dotado de razão, no processo de evolução constante que existe, quando o benfeitor Emmanuel nos fala no livro A Caminho da Luz, do átomo ao arcanjo, é o processo de evolução que nós entendemos, e nesse processo vamos vivenciar experiências até chegarmos num determinado dia em que Deus nos torna espíritos humanos. É o dia que nós nos tornamos espíritos humanos, e esse dia é quando nós somos dotados de razão. E essa razão permite que nós tenhamos um pensamento contínuo. Quando nós estudamos a respeito dos animais, notadamente na questão, se não me engano, 590 a 610 do Livro dos Espíritos, ele fala que os animais têm memória, tem reflexos de memória, tem reflexos. Nós temos memória contínua, nós lembramos o que fizemos ontem, o que estamos fazendo agora, e nós temos memória contínua, é quando nós somos dotados de razão. E nesse processo evolutivo, desde essa época, nós fomos convocados pela lei divina a renunciar ao egoísmo. E para entender um pouco a respeito da reencarnação, a respeito do processo educativo, a respeito dessa libertação do egoísmo, no livro Libertação, tem uma parte do livro muito interessante, onde Matilde, que é um espírito muito evoluído, ela, num processo de ajudar determinado espírito, ela vai reencarnar na Terra para receber o espírito de Gregório como seu filho, para tentar colocar esse espírito na trajetória da evolução espiritual. Porque Gregório estava, até então, quem leu o livro Libertação deve se lembrar disso, Gregório era um comandante de centenas de espíritos nas zonas umbralinas que trabalhavam no processos obsessivos. E Matilde, que já havia sido mãe de Gregório em existências anteriores longínquas, viu que chegou o momento de tentar recuperar aquele espírito da parte maldosa e iria recebê-lo como filho na próxima encarnação. Olha como é que é o planejamento espiritual de uma reencarnação. Matilde, nesse dia, ela falou para uma grande plateia no mundo espiritual, para espíritos que iriam reencarnar,
E espíritos outros que estavam reencarnados iriam receber aqueles espíritos por filho. Olha que maravilha que é o planejamento espiritual de uma reencarnação. E nesse processo, Matilde trouxe para a conversa com ela aquela que seria a sua mãe na encarnação. Ela iria reencarnar para depois receber Gregório. E a sua mãe seria Margarida. E olha o que ela fala para Margarida, quando a Margarida, em desdobramento do sono, vai nessa assembleia do plano espiritual. Ela disse o seguinte para Margarida, entre outras coisas. Ela dá uma aula belíssima, vale a pena ler o livro Libertação. Ela diz para Margarida o seguinte: nossas melhores possibilidades se perdem na esfera do recomeço. Ela chama a reencarnação a esfera do recomeço. Porque é a oportunidade de nós recomeçarmos. Nós esquecemos o nosso passado, vamos vivenciar novas experiências. E com aprendizados maiores, nós temos opções de escolha para agirmos diferente. Então, ela fala que as possibilidades da reencarnação, ou na esfera do recomeço, se perdem por falta de braços decididos e conscientes que nos guiam através dos labirintos do mundo. O nosso mundo, quando nós analisamos o planeta Terra no atual momento, notadamente agora no processo de transição, vendo problemas gravíssimos acontecendo, são os estertores das trevas que tendem a impedir de todas as formas a evolução do nosso orbe. Nós precisamos de pessoas que guiem as crianças recém-nascidas nos labirintos do mundo. E guiar de que forma? Através da educação, através do exemplo, através do ensinamento. E olha o que ela diz para que vai ser a sua mãe: não me receba nos braços por boneca mimosa impassível. Adornos externos nunca trazem felicidade legítima ao coração, e sim o caráter edificado e cristalino, base segura da expansão da consciência. Não me receba nos braços por boneca mimosa, porque muitos de nós pais, eu já sou avô, né, graças a Deus. Os filhos eu fui meio duro com os meninos, sabe, com os filhos, eu tenho 3 filhos, mas com os netos eu só sei agradar. Quem tem obrigação de educar meus netos são meus filhos, não eu. Vai na casa do vovô, tem tudo que quer. Porque senão eles não vão, né? Olha como é que a vida é maravilhosa, gente. Nós temos que agradecer demais as oportunidades, não é verdade? Então, nós precisamos entender da responsabilidade que nós temos com essas crianças. Tem muitos pais que pensam assim: eu vou deixar meu filho crescer, e aí ele decide qual religião ele quer ter. Às vezes pais espíritas falam isso. Deixe eles, quando estiver na adolescência, quando estiver na fase adulta, eles escolhem. E é aquilo que eu falei, o momento mais importante que nós temos no processo de reencarnação é a primeira infância. É a primeira infância onde todo passado está amortecido na memória daquele espírito, e ele recebe novas impressões de amor, de ensinamentos do Evangelho de Jesus, para que ele possa, no futuro, quando for deparados com os problemas que ele se perdeu no passado, ele tenha nova opção de escolha e fazer diferente. Olha a responsabilidade que nós temos na tratativa das pessoas. No livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, ele traz um capítulo todinho que ele fala a respeito de vontade. E ele fala para nós de uma forma tão intensa a respeito de vontade, e nós precisamos entender que a vontade é que nos movimenta pela nossa vida. Nós, através da vontade, nós estruturamos a nossa forma de agir na vida. E olha o que ele diz a respeito da vontade. Há em toda alma humana 2 esferas de ação e expressão. 2 esferas de ação e expressão. Uma delas circunscrita a outra. Manifesta a personalidade do eu. Eu, do egóico, do egoísmo. É a personalidade do eu, é aquele que movimenta as nossas ações e movimenta a nossa expressão através do nosso egoísmo, com suas paixões e suas fraquezas, porque o nosso egoísmo é cheio de paixão e de fraqueza. Nós não temos o discernimento quando nós agimos com egoísmo. Então, quando
enquanto ela for, essa forma de expressão, for a reguladora do nosso proceder, temos a vida inferior semeada de provações e males. Porque quando nós movimentamos as nossas ações através do nosso egoísmo, nós não fazemos aquilo que Jesus nos ensinou, que é trabalhar no bem. Nós agimos pensando somente no nosso bem-estar. Tem gente que chega ao ponto de pensar assim, que ele vive e permite que o mundo gire em torno dele, de tão egoísta, de tão egóico que a pessoa é. Então, enquanto a esfera de ação e expressão da pessoa for movida pelo eu egóico, nós viveremos a vida inferior semeada de provações e males. A outra esfera de ação, interna, profunda e imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a vontade da vida espiritual, o templo de Deus em nós. E somente quando este centro de ação domina o outro, é que se revelam nossas potências ocultas e que o Espírito se afirma em seu brilho e beleza. É só pela manifestação crescente do Espírito Divino em nós que chegamos a vencer o eu egoísta e associar-nos plenamente às obras universal e eterna, a criar uma vida feliz e perfeita para nós. É aquilo que eu falei no meu começo. Trabalhemos na grande colmeia da evolução sem outro interesse que não seja o de bem servir aquele que das alturas sabe de todas as nossas lutas e lágrimas. Muitas vezes, quando as aflições batem às nossas portas, nós começamos a culpar Deus, achando que estamos sendo injustiçados, e nós sabemos que a lei de causa e efeito não erra de endereço. O que nós precisamos é entender o que está acontecendo conosco e por que está acontecendo. E através desse entendimento, movimentar as nossas ações através da nossa consciência. Lembrarmos que a centelha de Deus brilha dentro de nós e que nós precisamos fazer o quê? Refletir essa centelha de Deus em nós, nos nossos relacionamentos, por onde passarmos, semeando e praticando o bem em todas as nossas ações. No Livro dos Espíritos, questão 913, é perguntado, dentre os vícios, todos nós temos alguns vícios, né? Inveja, impaciência, egoísmo, orgulho. Não vou citar todos, senão a gente fica meio desesperado. Mas dentre todos os nossos todos os vícios que a humanidade possui, qual que se pode considerar radical? Qual que se pode considerar o mais complicado de todos? E eles respondem, temo-lo dito muitas vezes o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Quem quiser desde esta vida ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Justiça, amor e caridade, que está no Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando traz as leis morais. E a lei de justiça, amor e caridade é a última, que Kardec diz ser a mais importante, porque essa lei abrange todas as outras. Porque quando nós temos a justiça de Deus, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, quando nós aprendemos a ter o amor ensinado por Jesus, que não espera reciprocidade, e quando nós pensamos na prática da caridade, que é o amor em movimento, é nós agirmos no bem, sempre utilizando todo o nosso patrimônio espiritual em benefício do próximo, agindo sempre em benefício do próximo, para aprender com Jesus. O primeiro ensinamento que Jesus trouxe para nós quando ele encarnou no planeta Obi, qual foi? Ele que é o governador do planeta Terra, segundo o benfeitor Emmanuel, ele poderia escolher nascer onde ele quisesse, num palácio, qualquer país que ele quisesse. Ele optou por nascer
numa simples manjedoura, para nos dar o exemplo de humildade. Então nós precisamos aprender com Jesus para poder sermos mais felizes nas nossas vidas. E o nosso irmão já leu a mensagem no item 11, do capítulo 11, que é uma mensagem de Emmanuel, né? Que diz o seguinte: o egoísmo, só para repetir, reforçar parte do egoísmo, o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, cujo progresso moral obsta. Se nós não somos ainda um planeta de regeneração, é por causa do nosso egoísmo que ainda impera muito forte nas nossas relações. Nós não abrimos mão daquilo que nós achamos que é certo. E nós precisamos entender que nós não somos os donos da verdade. Haja vista que à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos entendendo a vida, nós vamos mudando os nossos pontos de vista. Quando se alguém lembrar, quando era adolescente, jovem, a gente pensava que a gente podia tudo, né? E depois a gente tem que lembrar de Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas não devo. Eu posso, mas não devo, porque determinadas coisas vão me fazer mal. Se eu como em excesso, eu posso comer em excesso, mas depois eu tenho um problema de digestão. Se eu crio discórdia entre pessoas, eu vou criar inimigos nos meus relacionamentos, mas se eu trago a fraternidade, eu vou fazer amigos. Tudo depende de nós, do nosso livre-arbítrio. O que eu estou usando do patrimônio espiritual que eu já adquiri ao longo de tantas existências passadas? Eu estou usando esse patrimônio para a minha evolução espiritual ou estou usando esse patrimônio para criar discórdias? Ao invés de agirmos com egoísmo, vamos agir com a nossa consciência. O egoísmo é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade do homem. Quando nós não agimos de forma caridosa com as pessoas, nós temos obstáculo de ser felicidade, porque a nossa consciência nos acusa. E muitas vezes a gente pensa que caridade é somente dar algum benefício. Está lá no Livro dos Espíritos também a pergunta, quando é perguntado a Jesus, aos Espíritos superiores, como Jesus entende a palavra caridade. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos. Benevolência, precisamos ser benevolentes nos nossos relacionamentos, entender as dificuldades dos outros e ajudar os outros através da nossa benevolência. Indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Jesus entendia a caridade dessa forma. Benevolência é ajudarmos materialmente, espiritualmente, da forma que nós pudermos ajudar o irmão, ser benevolente, fazer o bem àquele irmão naquilo que ele está procurando. E nós muitas vezes esquecemos desse compromisso que nós temos. E na questão 914, fundando-se o egoísmo no sentimento de interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? O que vocês acham? A humanidade vai conseguir extirpar do coração o egoísmo? Respondo agora, ou vocês vão lá na questão 914 do Livro dos Espíritos e dão uma lida lá e estudam a respeito do tema? Eu estou de coração meu, está bonzinho, eu já vou falar para vocês. Olha o que os Espíritos respondem. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, é necessário que se reforme as instituições humanas que entretêm e excitam. Isso depende da educação. Voltamos à educação da primeira infância. Nós precisamos imprimir nessas crianças para que eles possam se libertar do egoísmo. Nós precisamos imprimir nessas crianças, através do processo educativo, que eles amem o próximo como Jesus nos amou. É através do ensinamento, e o ensinamento, através do ensinamento e através do exemplo, porque nós ensinamos com ensinamento e exemplo. E às vezes pais equivocados, hoje em dia não tem mais isso, mas antigamente, só o pessoal mais próximo da minha idade, que lembra disso, na época tinha telefone fixo, né? Não tinha celular ainda, e o telefone tocava lá na sala, o seu filho ia atender.
Mas no dia anterior, o seu filho contou uma mentira lá, e você ficou sabendo que o filho mentiu e pegou, puniu seu filho, danou com ele, raiou com ele. Meu pai fala raiar antigamente, né? Danou, tirou o brinquedo dele, pôs de castigo para que ele não minta mais. Mas aí chega no sábado, você está na sua casa deitado depois do almoço, querendo aquele soninho de sábado com essa chuva, um espetáculo, né? Toca o telefone. É um amigo que está precisando da sua ajuda. E você, sabendo disso, fala para o seu filho assim, não, fala para ele que o papai não está em casa. Puniu o menino porque mentiu no dia anterior e mente. E mostra para o filho praticar a mentira no telefone. Então nós precisamos educar e dar o exemplo. Eu ainda tenho quantos minutos? Meia hora? Brincadeira. No livro O Espírito da Verdade, André Luiz traz outro ensinamento precioso. Faça, pois, no momento que transcorre, a lição recolhida para o momento a transcorrer. O que nós aprendemos agora, vamos usar amanhã, vamos usar daqui a pouco. Verificando quantas vezes em 24 horas você é requisitado ao exercício, a auxiliar semelhantes, não regateio e cooperação. Nós vamos levando a vida de forma tão atabalhoada, não paramos para olhar o nosso irmão do lado. Às vezes, dentro da nossa casa, nós temos alguém com um problema grave, nós não conseguimos observar que o comportamento daquela pessoa dentro do lar está mudando. É o momento de nós agirmos, é olharmos o aprendizado agora para agir. Não menospreze assim a lição de cada momento, na certeza de que, renovando ideias, experiências e destinos, cada dia segundo particularidades das manifestações do nosso livre-arbítrio. Através do nosso livre-arbítrio, nós vamos renovar ideias em nós. Nós vamos mudar as nossas experiências. À medida que nós escolhemos perdoar as ofensas, nós nos libertamos do problema. Quando nós não perdoamos as ofensas, toda vez que nós lembramos daquela ofensa, nós sofremos. Nós sentimos magoados e criamos sentimentos ruins em nossa mente, que traz para nós doença, traz para nós desequilíbrio da alma. Então, quando nós perdoamos, não é um ato de covardia, é um ato de libertação. Nós libertamos-nos do problema e deixamos que o problema fique apenas com quem nos ofendeu e vamos seguir a nossa vida adiante. Na questão 108 do livro Consolador, onde as bases mais elevadas para os métodos da educação, voltamos no processo de educação. Olha o que Emmanuel fala para nós. As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constitui a base de toda a educação no sagrado coração da família. E na questão 917, qual o meio de destruir esse egoísmo? Se meu tempo acabou, vocês vão ter que estudar os livros dos Espíritos. Se ele me der mais 2 minutos, eu termino. Obrigado. Brincar um pouquinho só para descontar. O tema é muito tenso. O tema de egoísmo é muito tenso. A gente tem que dar uma descontraída um pouquinho, né? De todas as imperfeições humanas, respondem os Espíritos, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem não pôde libertar-se, para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. Vocês já pararam para perceber que nas redes sociais, nos programas de televisão, eles adoram mostrar esse povo, naqueles iates bonitos, naquelas praias maravilhosas, aqueles lugares bonitos, né? Tudo entretém para que a matéria pareça ser a coisa mais importante do mundo. E olha, a influência não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, organização social e sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso futuro. Isso que é importante de nós entendermos, porque a doutrina dos Espíritos nos mostra que nós somos espíritos que fomos criados por Deus, simples e ignorantes.
mas que somos espíritos perfectíveis, que vamos atingir a perfeição um dia. E quando atingirmos esse grau evolutivo, nós seremos plenamente felizes, totalmente felizes, porque nós estaremos gravitando à unidade divina que é Deus, conforme a resposta de Paulo na questão 1009 do Livro dos Espíritos. O objetivo de todo ser humano, de toda a humanidade, é gravitar à unidade divina. E para isso, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. E 3 coisas lhe são contrárias: a injustiça, o ódio e a ignorância. Obrigado pela atenção de vocês, que Jesus nos abençoe e nos proteja. E agradeço profundamente o convite de estar nessa casa, que a hora que eu entrei eu fiquei até emocionado do ambiente gostoso que tem nessa casa espírita. Obrigado pela atenção de todos. Boa noite. Abri uma brechazinha ali, nesse tempo seu, né? E nos referir, você falou do tempo, e a educação é importante, né? Dentro de casa, dentro do lar, além do exemplo dos pais, né, os responsáveis precisam dar na educação dos filhos, que essa é a principal, qual que é o outro exemplo mais importante, qual que é o outro instrumento mais importante para unir as coisas positivas? Eu acho que a resposta eu sei qual que o senhor quer que eu fale. E eu concordo plenamente. Nós não podemos nos esquecer de um grande instrumento que nós temos. E eu converso isso com pessoas de outras escolas religiosas. Eu converso com católicos, com evangélicos e com espíritas, que é o culto do evangelho no lar. É o momento ímpar que a família tem, onde ela senta com os filhos, toda a família se reúne em volta da mesa, faz uma leitura de uma mensagem edificante e problemas que possam estar existindo na família, troca ideias nesse momento, pedindo amparo dos protetores espirituais através da prece. Porque muitas vezes a família está num processo de dissensão, um processo de tensão ou qualquer coisa, e o culto do evangelho no lar restabelece a harmonia da família. Eu agradeço a minha mãezinha querida, que está no plano espiritual já há 20 e poucos anos. Eu agradeço a minha mãe, que quando eu era mais novo, era um pouquinho rebelde, né? Mas e nós fazíamos o culto do Evangelho no Lar, e fazemos até hoje, às terças-feiras. E a minha mãe, toda terça-feira, 8 horas da manhã, ela ia para a minha casa. Ficava na casa, fazia aquele almoço gostoso de mãe, né? Meus filhos adoravam o almoço da minha mãe. E ela chegava assim, quando ia chegando o momento do culto, eu estava vendo televisão, Jornal Nacional, qualquer coisa desse tipo, ela chegava, me chama de Zezé. Zezé, está na hora do culto, meu filho. Isso minha mãe fez até ela desencarnar. Meus filhos criaram o hábito do culto do Evangelho no Lar. Meu filho mais velho hoje está com 48 anos, faz também nas terças-feiras. As minhas filhas fazem. Todas as terças nós fazemos, cada um nos seus lares. E a cada 2 meses nós reunimos na casa de todos para fazermos o culto do Evangelho no Lar. Então, a oportunidade ímpar é falar de Jesus no lar. Tem um livro chamado Jesus no Lar, de Neio Lúcio, que a primeira mensagem desse livro fala exatamente do primeiro culto do Evangelho do Lar que Jesus fez na casa de Simão Pedro, que vale a pena ler. Respondi a pergunta, meu amigo. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Vamos fechar os nossos olhos, né? Só para a gente interiorizar a conversa com Jesus, nesse pedido de paz, que possamos todos nós, nesta hora, nos colocar na posição de receber as forças, as energias do bem, da paz que nós precisamos. Esta energia vem das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, vem dos espíritos amigos que Ele determina nos ajudar, dos nossos mentores espirituais que querem o nosso bem. Assim, Senhor,
que nesta noite todos nós possamos sair desta casa aliviados e reconfortados na tua misericórdia, no teu amor para com todos nós. Sabemos que o Senhor sabe tudo a respeito de nós, o que vai no nosso íntimo, o que vai na nossa mente, no nosso coração. Então, Jesus, te pedimos que nos conduza para o caminho do bem, não só através de tomar passe, mas através de pensar no bem, de falar no bem, de sintonizar com o bem. Que a terra toda, Senhor, necessitada do teu amor, da tua bênção, seja assistida nesta hora. E aqui nós agradecemos as energias positivas que nos sustentam a vida. Que assim seja, Senhor.